que fale assim uns 7 minutos cada um, né, falando da importância de cada instituto, o que faz, porque a gente vai dialogar estamos com a ao vivo no população. Facebook. No Facebook. Já tá? Oi? Já estamos ao vivo no Facebook. Tá. Então, cada pessoa vai falar 7 minutos, mais ou menos. Depois eu faço uma nova rodada de considerações finais. Tá certo. Bom, a gente... deixa eu só ver aqui. Na TV já entrou, Vitor, ou não? Está entrando agora, né? Tá entrando. Vai entrar agora, tudo. Só um minuto que as pessoas estão chegando também, tanto no Facebook, sim, no YouTube, só um minutinho, dois. O sinal vai estar lá. Você se viu lá, Danilo? Tá, para a gente começar. Um minutinho, eles vão colocar no ar agora, ó. Tá. Quando entrar a vinheta ali, eu aviso quase você. Começando. Quase. Segundos, ok? Em 30 segundos agora. Isso. Estamos entrando ao vivo. Só estou esperando, quando entrar na TV Alesp, a gente começa, então. Porque já está ao vivo no YouTube, já está ao vivo Entramos no ao vivo. Face. Estamos ao vivo na TV Assembleia também agora. Agora sim nós entramos. Então, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero dizer que hoje nós faremos aqui uma conversa muito importante através das nossas redes sociais e também através da TV Alesp, porque é transmissão ao vivo pela TV, sobre os impactos perversos e nefastos do projeto de lei 529 de 2020 do governador Dória, que está tramitando na Assembleia Legislativa, que causará um verdadeiro desmonte dos serviços públicos do Estado de São Paulo, né? É um projeto, um dos piores projetos de todos os tempos do Estado de São Paulo, porque ele ataca várias áreas. Ele desmonta vários serviços, ele ataca a ciência, a pesquisa, a tecnologia, o ensino, ataca as universidades, ataca os institutos de pesquisa, ataca a FAPESP, ele ataca a área da saúde, duramente, o SUS, Sistema Único de Saúde, será duramente afetado pelo 529, o IANSP será afetado, e várias áreas, a habitação popular será prejudicada, o meio ambiente, haverá uma reforma tributária contra a população do Estado de São Paulo, com o aumento dos impostos, né? Haverá até a securitização, que o Celso conhece bastante, o Celso é especialista nessa área, porque ele é auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, ele pode até falar rapidamente sobre isso. Então, enfim, é um projeto que traz uma infinidade de prejuízos para a população, como eu disse, nas várias áreas. E a gente tem feito várias lives, várias conversas pelas redes sociais, já organizei, inclusive, também uma audiência pública contra o PL 529 aqui, não só nas nossas redes, mas também na própria TV Alesp. Vocês participaram já também, aí todos participaram, o pessoal do CDHU, do ITESP, né, de todas as fundações e institutos que serão afetados pelo 529, o pessoal do IANSP, enfim, os servidores. É um projeto que causará desemprego em massa, quase 6 mil pessoas ficarão sem empregos no Estado de São Paulo. No momento em que a gente mais precisa do Estado, uma pandemia como essa, com 140 mil pessoas mortas no Brasil até agora, o Estado de São Paulo já são 34 mil pessoas mortas, a cidade de São Paulo, 13 mil pessoas, é a segunda cidade do mundo em número de mortes, cidade de São Paulo, só perde para Nova York. Olha só. Daí, no meio desse pandemônio, da pandemia e do pandemônio político, o Dória apresenta esse projeto devastador, como eu disse, da ciência, da pesquisa,
das universidades, da FAPESP, do meio ambiente, da saúde pública, do SUS, né, e de tantas outras áreas que a gente... Hoje, mas hoje o que eu quero dizer é que hoje a gente vai debater apenas os institutos de pesquisa, né, que serão afetados diretamente pelo PL 529. Nós estamos aqui com as honrosas presenças para fazer essa conversa e também explicar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa de hoje, pela TV Assembleia, inclusive, é que as pessoas tenham conhecimento desses impactos, né? Nós estamos aqui, olha, com a Helena Dutra, que é do Instituto Florestal, ela é doutora em Ecologia e Recursos Naturais. Nós estamos aqui também com a doutora Inês Cordeiro, doutora em Ciências Biológicas, o Horácio Teles, da SUSEM, que é doutor em Biologia Animal e pesquisador. Nós estamos ainda com o Paulo Fernandes, que é do Instituto Geológico, ele é doutor em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade de Sheffield, do Reino Unido, né? E nós estamos também com o João Paulo. O João Paulo, que está aqui, que é o presidente da Associação dos Pesquisadores dos Institutos aqui do Estado de São Paulo. O João Paulo é mestre em Biologia Vegetal. Estamos também com o vereador Celso Gianazzi, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que inclusive formou uma frente parlamentar na Câmara Municipal, utilizando o peso político da Câmara contra o PL 529. E é muito importante, Celso, que todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo se manifestem contra esse PL 529, porque ele vai afetar o Estado inteiro. Todos os municípios serão afetados. Então, é muito importante. Eu sei que você saiu na frente, você foi protagonista nesse sentido, que sirva de exemplo para que as outras câmaras municipais também entrem nessa luta. Estamos aqui com o Vitor Guerreiro, fazendo aqui o acompanhamento técnico e pilotando o nosso aplicativo de hoje. Ele está lá no estúdio da TV Assembleia. Então, eu quero começar, como o vereador Celso Gianazzi vai ter que sair daqui a pouco, ele vai para uma outra atividade, então eu vou passar para ele fazer uma intervenção, uma saudação, e depois a gente já entra com vocês, tá bom? Celso. Ótimo. Primeiro, cumprimentar a todos, boa noite a todas e todos, cumprimentar essa iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, muito importante esse debate aqui, e você trouxe pessoas, sim, altamente gabaritadas pelo currículo que você fala das pessoas que estão aqui hoje para esse debate, é muito enriquecedor para que as pessoas possam entender exatamente o que significa o PL 529. E a gente lê o projeto na sua essência, já li várias vezes, já li umas 10 vezes o projeto, e a gente vê o nível de ataque aos serviços públicos. Mas quando você ouve as pessoas que estão dentro dos institutos e trazendo as suas particularidades de cada um dos institutos, aí a gente fica mais assombrado ainda, porque o desmonte, a covardia desse projeto 529 contra a população do Estado de São Paulo é um absurdo, né? Porque ele promove um desmonte do serviço público, da pesquisa. O deputado Carlos Gianazzi disse aqui, falou de vários pontos, vários ataques no meio ambiente, da securitização dos créditos tributários, que com esse projeto o governador Dória ele vai beneficiar o setor financeiro, o setor especulativo com os créditos tributários, né? O setor bancário, o setor financeiro vai ficar com os juros, com as multas de todos os tributos do Estado de São Paulo, o que é um absurdo. A população do Estado de São Paulo vai perder muito com isso, e além do que é um projeto, sobre esse aspecto, é inconstitucional, né? A securitização. Também tem um outro aspecto que é muito grave, que é o fim da isenção, né, para as pessoas com deficiência, a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Então, são muitos ataques, mas na noite de hoje, nós vamos ouvi-los aqui, vocês vão falar sobre os ataques aos institutos, né? Todos os institutos estão aqui, Florestal, de Botânico, ao ataque à SUSEM, né? A Superintendência do Controle de Endemias, e aí eu faço uma relação aqui com a cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, que é do mesmo partido do governador Dória, ele também atacou aqui a Covisa, desmontou o serviço da Covisa em plena pandemia, acaba com a SUSEM no governo do Estado, acaba com a Covisa aqui na cidade de São Paulo, um absurdo completo. E, como o nosso deputado Carlos Gianazzi acabou de falar,
a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não poderia ficar de fora desse debate. E muitos dos institutos, dos órgãos que estão sendo desmontados, estão na cidade de São Paulo. E, por isso, eu apresentei a Frente Parlamentar contra o PL 59, em defesa dos serviços públicos no estado de São Paulo e, especificamente, na cidade de São Paulo. É a PR 21 de 2020, que cria a Frente Parlamentar contra o PL 529, para a gente fazer também, colocar a Câmara Municipal, os vereadores da Câmara Municipal, fazer uma pressão com os deputados, com o governador João Dória, para que a gente retire de pauta esse PL que destrói, na sua essência, os serviços públicos do estado de São Paulo. Então, prazer muito enorme estar aqui com vocês, ouvidos, e parabéns pela iniciativa, deputado Carlos Gianazzi. Obrigado, Celso, nosso vereador. Ele vai ter que sair. Fique à vontade para essa hora que você precisar. Eu vou pedir uma licença para vocês. Muito obrigado e parabéns pela Frente Parlamentar. Repito que todos os vereadores que estão acompanhando aqui o programa pela TV Alesp se manifestem também, organizem movimentos em cada cidade, em cada município, contra o PL 529. Pressione os deputados estaduais das suas regiões, aí das suas cidades, dos seus partidos, para que eles votem contrariamente ao PL. Isso é importante. Então, eu quero conte com a nossa força na Câmara Municipal. Ótimo. Eu quero chamar, então, a doutora Inês Cordeiro, representando o Instituto Botânica. Me parece que o Instituto Botânica vai ser... haverá uma fusão no Instituto Geológico, que é um absurdo total. Mas, então, vamos ouvir a doutora Inês Cordeiro, para que ela fale para a população do estado de São Paulo qual a importância, qual o trabalho desenvolvido, trabalho de ponta, trabalho extremamente respeitado na área da ciência nacional e internacional do Instituto Botânica. Doutora Inês, vamos combinar que cada um fale uns 7 minutos para que dê tempo para que todos possam se manifestar. Então, com a palavra, a doutora Inês Cordeiro. Muito obrigada, Gianazzi. Boa noite. Por mais uma vez a gente ter esse espaço para conversar e para falar um pouco do Botânico e das outras instituições de pesquisa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente que estão aí envolvidas nessa problemática do 529, né? Bom, o Instituto de Botânica é um instituto de pesquisa, como o nome indica, nós trabalhamos com plantas de todos os grupos de plantas, né? Desde algas, musgos, plantas com flores, plantas superiores, que a gente chama. Então, isso é o nosso material de pesquisa, né? Agora, as nossas linhas de pesquisa são bastante variadas, a gente trabalha com prospecção, ou seja, nós fazemos levantamentos de potencial uso de plantas, para a produção de fármacos, para várias coisas, né? E, além de fazer essa pesquisa toda, nós também temos uma interface bastante grande com o público que nos visita, porque nós também administramos, pelo menos até agora, né? Administramos o Jardim Botânico de São Paulo, que é a nossa face mais conhecida aí do público em geral que nos visita, né? O Jardim Botânico fica na Água Funda, assim como o Instituto de Botânica, né? Somos vizinhos do Zoológico de São Paulo, que também está bastante envolvido na PL 529, né? O Jardim Botânico é a nossa face com o pessoal, com as crianças de nível básico e os adolescentes de nível médio, né? O Jardim Botânico já se encontra aberto para a população, né? E, normalmente, agora não, né, porque a gente está em quarentena, mas, normalmente, nós recebemos um grande número de estudantes que entram gratuitamente no Jardim Botânico de São Paulo, né? Nós temos monitores que acompanham esses estudantes, tanto de nível básico quanto médio, como eu já afirmei, né? Em geral, esses estudantes a grande maioria dos estudantes são das escolas do governo, né? Também recebemos escolas privadas, é claro, né? E essas crianças, muitas vezes, né, que vivem aí em São Paulo, crianças altamente urbanas, né, elas têm o primeiro contato com a Mata Atlântica, porque o Instituto de Botânica fica em meio a um grande fragmento aí de Mata Atlântica, que é o Parque do Estado, né, onde há outras instituições também, como o Zoológico, por exemplo, e aí a criança vai ter, talvez, o seu primeiro encontro, o primeiro insight de conhecer plantas nativas, e também plantas de importância econômica. Às vezes, a criança
vai ter o primeiro encontro com o pé de café. Imagina, deputado, que coisa interessante, que coisa legal ver as crianças aprendendo botânica aí com a gente. E isso é uma das nossas faces, né? A outra face é uma face mais ligada às nossas pesquisas, né? Porque é claro que quem faz pesquisa gosta de deixar os frutos, né, dessa pesquisa. Além das publicações, os principais frutos são os nossos alunos, né, os nossos estudantes, né? Aí nós temos um programa de pós-graduação que já tem 17 anos de vida, né, de existência, e ao longo desse tempo todo nós já formamos vários mestres e doutores que somam um número de mais de 400 pessoas, né? Esses estudantes todos fazem esse curso completamente gratuito, né? É um programa de pós-graduação que a gente chama de senso estrito, né? Portanto, ele não é cobrado, e esses estudantes têm bolsas, né? Bolsas da CAPES, CNPq, que são os órgãos federais de financiamento de pesquisa, né? E que também fornecem bolsas para os pós-graduandos, e é claro que da FAPESP também. Então, esse pessoal que nos acompanha são aí os nossos herdeiros das pesquisas, né? Como, infelizmente, a gente não tem concurso há muito tempo, né? Não só no Instituto de Botânica, como em todos os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, esses estudantes aí, muitos deles que gostariam de dar continuidade ao nosso trabalho no nosso próprio Instituto de Botânica, isso a gente vai ficar devendo para eles, né? Porque até agora o governo não tem anunciado nenhum concurso nos últimos anos. Muito pelo contrário, né, deputado? O que tem sido anunciado para a gente, como o senhor falou logo no início do nosso encontro aqui, é o desmonte das instituições, né? O Instituto de Botânica está sendo proposto, como você falou, a nossa fusão com o Instituto Geológico, que é outro instituto muito importante do Estado de São Paulo, que desenvolve um trabalho que o meu colega Paulo vai falar logo em seguida. Está sendo proposta a nossa fusão não só com o Instituto Geológico, como também com o Instituto Florestal, que a doutora Helena também vai comentar sobre ele. São 3 institutos, cujas sedes estão no Estado de São Paulo, né? O Instituto Florestal tem muitas mais outras dependências pelo interior de São Paulo, né? Mas essa proposta de fusão é uma proposta assim que, a princípio, para quem é de fora, pode parecer uma proposta muito brilhante, mas, na verdade, ela está sendo feita de sopetão, intempestivamente, como a gente fala, né? Uma proposta para o qual não houve estudo nenhum, não houve nenhuma audiência pública, nós, os pesquisadores, que somos os principais envolvidos, não fomos ouvidos, né, sobre a nossa opinião, sobre o que aconteceria com a gente, com os nossos serviços, né, principalmente com os serviços que a gente oferece para o público em geral e para o público que frequenta o nosso programa de pós-graduação, no caso específico do Instituto de Botânica. No caso dos outros institutos, outros serviços que a gente vai mencionar aqui. Então, a PL, ela intempestivamente, essa atitude do governo, vai simplesmente desmontar a gente. Há essa proposta de um novo instituto, mas, assim, propostas que são, assim, feitas muito rapidamente, a gente sabe que não levam a caminhos muito retos, né? Essa história desse instituto, a gente bem sabe que, a princípio, o que o governo propôs era a extinção da Fundação Florestal. Houve uma movimentação e essa retirada da Fundação Florestal em proposta de extinção foi substituída, infelizmente, pelo Instituto Florestal, o que é uma grande perda. Uma coisa que eu queria colocar, que não está no PL, eu estava até comentando antes da gente iniciar, mas que é uma coisa muito importante, né? Nós estamos em concessão, o Instituto de Botânica está em plena concessão, em concessão de uma parte muito importante da gente, que é o Jardim Botânico de São Paulo, juntamente com o nosso vizinho, que é o Zoológico de São Paulo, né? Estamos todos em processo de concessão. Essa concessão já foi aprovada aí na Assembleia, então ela vai ter início a qualquer momento, considerando o desenrolar dos acontecimentos, vai ser ainda em meio a uma pandemia, né? Então, essa licitação vai acontecer, nós vamos ter uma empresa dentro do Botânico, tomando conta do Jardim Botânico, ou seja, de toda a nossa área, a área em que nós estamos desenvolvendo pesquisas há tantos anos, nós vamos ter que negociar com uma empresa
Alguns colegas estão dizendo até que, para nós irmos até o jardim, que é uma área em que muitos dos nossos pesquisadores fazem pesquisa, coletamos sementes, observamos polinização de plantas, a gente vai ter que pedir agora autorização para uma empresa. O governo nos faz promessas, né? Nossos chefes nos fazem promessas de que a coisa não vai ser bem assim, mas de promessas a gente já teve muitas, né? Delas não deram em nada. Então, essa situação que a gente tem passado, botânico, ainda em processo de concessão, ainda nos recuperando dessa concessão que foi feita, e aí nós já recebemos esse segundo golpe, que esse é um golpe mais mortal ainda, que termina com a gente praticamente fechados dentro dos nossos prédios. Nós estamos sem as nossas unidades de conservação, sem o jardim, sem a administração do jardim, ou seja, nós somos pesquisadores engaiolados dentro dos nossos próprios prédios. Então, deputado, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu gostaria de me estender muito para passar a palavra para os meus colegas também. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, Inês, pela sua intervenção, pelas suas considerações. Eu vou passar, então, a palavra agora para a doutora Helena Dutra, representando o Instituto Florestal, que vai fazer parte dessa fusão, segundo o projeto de lei, né? Na verdade, é o Instituto Botânico, Instituto Florestal e o Geológico também. Então, doutora Helena, qual a importância, qual a função do Instituto Florestal para o Estado de São Paulo? Boa noite, deputado, boa noite, colegas e a todos que nos assistem. O Instituto Florestal aparece nesse PL 529 de uma forma, como a doutora Inês já colocou, foi muito rápida, né? Em 2 ou 3 dias se tirou uma fundação e se colocou um órgão de administração direta, mas ele aparece com a palavra extinção. Então, o PL propõe a extinção do Instituto Florestal e coloca que as nossas atividades de pesquisa, as atividades de pesquisa que desenvolvemos hoje, serão desenvolvidas junto ao órgão que virá da união entre o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico. E que as demais atividades que nós desenvolvemos, então, serão desenvolvidas pela Fundação Florestal. Bom, e aí é que eu queria dizer quais são essas atividades, então, né? O Instituto Florestal é um órgão que surgiu em 1896, né? E advindo da Comissão Geográfica e Geológica. É um órgão que já foi um serviço florestal, então é um órgão centenário, tem mais de 130 anos de existência, e que ao longo de sua atuação, em todo esse período, ele sempre se calcou em 3 parâmetros, né? O que a gente chama de um tripé. A gente sempre fez pesquisa, né? Geração de conhecimento, a gente faz conservação ambiental e a gente também faz produção florestal. É importante a gente deixar claro que a pesquisa é o que orienta tanto a conservação, as decisões de conservação, quanto a produção florestal. Bom, ao longo da sua existência, com base nesse desenvolvimento de pesquisa, o Instituto criou, no estado de São Paulo, uma rede de áreas protegidas que garantiu ou que propiciou a conservação dos diferentes ambientes existentes no estado. Então, o Instituto criou unidades de conservação entre parques e estações experimentais, estações ecológicas, perdão, que são as áreas de proteção integral, estações experimentais, florestas estaduais e outras categorias, como a gente chama categorias de manejo.
ao longo dessa história. Então, isso vai desde o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, lá em Cananéia, até o Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, no outro extremo do estado, né? Passando por todo o interior, pela capital, Parque Estadual da Cantareira, Serra do Mar. Isso garantiu que se conservasse áreas de Mata Atlântica, de Restinga, de Manguezal, de Cerrado, de Mata Mesófila, que são os ambientes presentes no estado originalmente. Então, a gente tem amostras remanescentes significativos desses ambientes presentes nessas unidades de conservação que o Instituto criou e administrou até 2006. Bom, hoje o Instituto administra 47 áreas protegidas, entre estações experimentais, que são as áreas para experimentação e pesquisa, e florestas, e estações ecológicas, e um parque estadual, que é o Parque Estadual Alberto Lofgren, onde fica localizada a sede do Instituto Florestal. Então, além de fazer conservação e ter pesquisa para isso, né? Fazer a elaboração de planos de manejo, planejamento ambiental, que é necessário para se conservar essas áreas, o IF também desenvolve outras linhas de pesquisa. Uma delas é a silvicultura, né? A produção florestal com espécies exóticas, que também é bastante antiga no estado. A princípio foi orientada para a ferrovia, a produção de eucalipto para a ferrovia, depois com o envolvimento com a indústria de papel e celulose, posteriormente as serrarias. Ou seja, a pesquisa desenvolvida pelo IF e o seu trabalho de manejo, de administração dessas áreas protegidas está intimamente ligado com a comunidade, sempre servindo e atendendo anseios e necessidades das comunidades onde estamos inseridos, e especialmente da comunidade do estado de São Paulo, né? Então, desde a indústria, a pequena serraria, vizinha de uma área protegida que pode comprar os nossos resíduos de pesquisa e tocar o seu trabalho. Então, ela tem uma inserção nos desenvolvimentos locais dessas áreas do interior, especialmente do estado. Nós atendemos também, fazemos trabalhos de uso público, de educação ambiental, trabalhamos na área de inventário florestal, que é uma das linhas desenvolvidas pelo IF há muito tempo e que foi lançado o último inventário do estado há coisa de um mês e pouco. É um inventário muito moderno, com a metodologia de ponta mesmo, com resultados muito interessantes. Tivemos essa semana ainda o lançamento de uma colega que trabalha na área de desenvolver uma metodologia para fiscalizar, né, o contrabando, o comércio ilegal de madeira advinda principalmente da Amazônia, através da identificação da madeira. Ela fez treinamento, capacitação da Polícia Ambiental do Estado para poder impedir ou minimizar esse tipo de estrago, né? Então, a gente colabora, inclusive, com a conservação da Amazônia. Eu cito uma colega, que é a que coordena o trabalho, mas ela, claro, é uma equipe, estudantes, então a gente também atende estudantes de iniciação científica, repassa o conhecimento gerado dentro da instituição para outros profissionais. Muitos colegas atuam em áreas de pós-graduação, orientam e tudo. Então, a gente passa esse conhecimento à frente, né? Bom, em linhas muito gerais, é isso, mas eu gostaria, sim, de deixar ressaltar alguns pontos. Primeiro, o IF tem 550, mais ou menos, 550 funcionários, todos estatutários. Portanto, a extinção do IF não implicará em nenhuma economia para o Estado, não de imediato para socorrer a questão da pandemia, como é dito no PL.
o IF é um órgão que gera recurso financeiro. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Nas nossas florestas de pinos, as florestas exóticas que temos de pinos, a gente comercializa o que a gente chama de resíduo de pesquisa, porque essas florestas só existem porque existe a pesquisa nessa área, de melhoramento genético, se é para melhor madeira, ou se é para produzir mais resina, que é a goma resina, que é um produto importantíssimo para a indústria, né? Que tem uma ampla gama de utilidades, né? O Brasil é o maior exportador de goma resina, né? E é o segundo produtor de goma resina no mundo. Só perde para a China porque a China produz muito, mas a China usa muito. Então, o Brasil exporta essa goma resina, isso gera muito recurso. E isso, a produção é alta graças à pesquisa, graças ao conhecimento que é desenvolvido. Isso não cai do céu, né? Isso demanda esforço, trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo. Há duas florestas no interior de São Paulo, Floresta Estadual de Batatais e Floresta de Batatais e Floresta de Cajuru, por exemplo, fecharam um contrato recentemente, né, feitos devidos leilões e que são de praxe para os órgãos estatutários, com uma previsão para nos próximos 3 anos Batatais arrecadar R$1.600.000 e Cajuru 4 milhões em exploração da resina. Então, por que extinguir um órgão que poderia se manter? O orçamento do IF anual é de 3 milhões. É um orçamento muito pequeno, perto do recurso que a gente consegue gerar a partir das pesquisas que a gente desenvolve, né? Outras tecnologias desenvolvidas, como, por exemplo, as casas pré-moldadas desenvolvidas pelo IF, o modelo de casa pré-moldada, para aproveitamento de madeira de diâmetro pequeno, que a gente tem uma unidade industrial em Manduri, Floresta de Manduri. Então, um município pequeno que desenvolveu várias serrarias ao entorno da unidade IF, que vivem em função da tecnologia desenvolvida pela instituição, dessas casas pré-moldadas feitas em madeira de pinos, né, que tem uma influência muito grande na região. E essas áreas vão ficar muito fragilizadas se elas saírem das mãos de um órgão de administração direta, de um órgão como o IF, um órgão de pesquisa, e passarem para as mãos de uma fundação, que poderá comercializar. Essa resina, por exemplo, que eu citei, ela é resultado do trabalho dos pesquisadores que atuam na instituição. Ela não é apenas um produto a ser comercializado da melhor forma, por melhor preço, mais facilmente por uma fundação do que por uma instituição de pesquisa, né? Não havendo a pesquisa, como que se comercializa resíduo de pesquisa se não é um órgão de pesquisa? Então, há muitas controvérsias, né, nesse PL, e talvez o IF, especialmente por ter entrado no último momento, e acredito que, inclusive, por colocar o IF no último momento, se arrastou os demais institutos de pesquisa da Secretaria do Meio Ambiente, porque acho que é isso que é importante ressaltar. Tanto o IF, quanto o Botânica, quanto o Geológico, são os institutos de pesquisa ligados até então, até o ano passado, né, à Secretaria de Meio Ambiente, agora a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Subsecretaria de Meio Ambiente. Ou seja, o meio ambiente agora é sub, né? E fica bem claro que não é relevante, que não é importante ciência, não é importante educação, não é importante pesquisa, não é importante meio ambiente. Então, essas são as questões que eu gostaria de ressaltar e fico à disposição. Eu só esclareço que, embora a gente seja um órgão centenário, nós temos evoluído ao longo desses anos todos
e estamos fazendo pesquisas sempre voltadas para atender às necessidades atuais da sociedade. Obrigada, deputado. Obrigado, Helena Dutra, do Instituto Florestal. Nós vamos fechar esse ciclo agora com o Dr. Paulo Fernandes, do Instituto Geológico. Depois nós vamos ouvir o Horácio, da SUSEM, e a gente fecha com o João Paulo, que João Paulo tem a visão do todo, da floresta, né? A gente fala das árvores aqui, o João vai falar, João Paulo, sobre a questão mais geral dos cientistas, enfim, de todos os prejuízos. Então, vamos falar aqui com o Paulo Fernandes, até porque eu já percebi que essa fusão vai diluir, né, e vai esvaziar os institutos de vocês, porque cada instituto tem uma característica própria, tem singularidades, não tem sentido. Essa fusão ele vai desmobilizar o trabalho de vocês, não há dúvidas em relação a isso, mas vamos ouvir o Paulo Fernandes. Paulo, com você. Olá, boa noite. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi, boa noite, colegas, pesquisadores dos outros institutos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade da gente expor a nossa situação, as circunstâncias, poder debater um pouquinho isso com vocês por aqui. O Instituto Geológico dos 3 institutos, ele é o que tem um pouco a característica um pouquinho diferente. Tanto o botânico quanto o florestal lidam com a parte mais biótica, com o bio, com a fauna, com a flora, especialmente os dois. O Instituto Geológico trabalha com a parte abiótica do meio ambiente. Então, a gente cuida do substrato, da rocha, do solo, das águas. Essa é a expertise principal. As áreas de atuação que o Instituto está, o Instituto também é uma entidade de pesquisa científica, ela tem um caráter bastante consultivo, de assessoramento técnico, assessora várias outras entidades do próprio Poder Executivo e dos outros poderes. Muito do que a gente faz, ele é feito para alimentar, para dar subsídio técnico para políticas públicas, para regulação, para normatização, órgãos que a gente trabalha interagindo, a CETESB, a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, a Coordenadoria de Planejamento e Licenciamento Ambiental e as nossas interfaces com os outros institutos e com a própria Fundação Florestal, que foi preservada da extinção, como a colega Inês e também a colega Helena colocaram, que é na parte de planos de manejo. A CPLA, a gente trabalha muito com zoneamento ecológico e econômico. Mas as principais áreas de conhecimento e de atuação do Instituto são um pouco distintas. Uma bem conhecida aí do público, que ele acaba vendo mais, é a parte de defesa civil e gestão de riscos e de desastres. Essa é uma parte que a gente quase sempre acaba ficando na mídia, principalmente na Operação Verão, nos meses de verão, onde os desastres ocorrem com maior intensidade. Nós temos uma equipe especializada que fica de plantão esses 4 meses, às vezes se estende devido às mudanças climáticas. Fora isso, durante, ao longo do ano, a gente executa muito mapeamento das áreas de risco. O que é esse mapeamento das áreas de risco? Falando um pouquinho para as pessoas que não conhecem. A gente visita essas áreas que normalmente estão situadas muito mais nas periferias das cidades, na região metropolitana de São Paulo e os municípios do entorno, em outros lugares. A gente investiga o terreno, qual é a inclinação do terreno, que tipo de solo, que tipo de rocha, que tipo de tem erosão, o que tem evidência, e classifica os riscos para várias razões, para que aquele risco possa ser mitigável, possa ser consertado, erradicado, preventivamente como é que a gente vai agir, e também na resposta à emergência. Esse conhecimento prévio é importante, porque se você tiver que tirar os moradores de uma área para prevenir que vai ter uma grande chuva, pode ter um escorregamento, para onde vamos levá-lo? Vamos levá-los para a escola, mas a escola está num lugar seguro, os moradores podem ir para lá, que eles estarão seguros, sim ou não? Então, tem essa atividade bem intensa nesse sentido
nós somos um órgão assessor que dá assessoramento técnico para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, da Casa Militar. Esse é um trabalho que a gente faz o ano inteiro, trabalhando com isso. Tem os cursos, preparação das equipes municipais. Esse é uma coisa que a gente tem toma uma grande parte significativa dos pesquisadores do Instituto. Muito do que a gente faz é uma pesquisa. Para dar um exemplo, a gente está terminando um mapeamento que foi feito através de uma operação de crédito do Banco Mundial, ou seja, o governo do Estado de São Paulo contraiu um empréstimo junto ao Banco Mundial, e um dos componentes diz respeito ao mapeamento das áreas de risco das 38 cidades da região metropolitana de São Paulo. Um dia após o PL ser enviado aí para a LESP, nós entregamos os resultados de 11 municípios, numa cerimônia online lá no Palácio, com a presença do titular da pasta, o Marcos Penido, e a presença do chefe da Casa Militar, Walter Niacas. Estamos entregando os resultados para aqueles 11 municípios, com um dia antes, sabendo que o Instituto Geológico vai ser fundido, como propõe o PL, com o Instituto de Botânica e com o Instituto Florestal, e que não significa apenas fechar um órgão de maneira assim, um pouco subrepetícia e indireta, é acabar com uma área do conhecimento dentro da estrutura do Estado de São Paulo. As geociências desaparecerá com a fusão que se pretende fazer. Outras áreas que são importantes falar, uma coisinha que eu estou me esquecendo. Daqui uns 2 meses, mais 27 municípios da região metropolitana de São Paulo, e esse estudo, que foi executado através de um consórcio, em que o Instituto Geológico foi o que desenhou todos os editais, propôs a metodologia, isso é feita com pesquisa científica, para propor o método como isso é mapeado. Ele abrange também toda a infraestrutura rodoviária que liga o Planalto à Baixada Santista, ao Porto de Santos, e também ao Litoral Norte e Porto São Sebastião. Isso mostra a relevância, só falei de uma área. Outras áreas que o Instituto trabalha e é importante é a parte de recursos hídricos, principalmente recursos hídricos subterrâneos, onde ele presta essa assessoria técnica ao setor produtivo, às prefeituras, aos serviços de água e esgoto, principalmente qualidade de água, quanto de nitrato tem na água e outras substâncias, sim ou não. Trabalha na área de habitação, muito do mapeamento de área de risco é voltado à política de habitação. Um exemplo, o governo do Estado de São Paulo está negociando um novo empréstimo junto ao Banco Mundial. Ele pretende, nas áreas em que esse risco não pode ser trabalhado, mitigado através de obras civis ou mesmo de forma não estrutural, essas populações terão que ser removidas para outro lugar. Quem vai coordenar a parte de construir essa habitação em outros lugares que a gente disser, olha, que é seguro, pode fazer? Essa é a DHU, que também está nesse pacote do PL 529, vai ser extinta. Então, eu pergunto, se ele está negociando com o Banco Mundial, que é um ator principal, vai contrair os recursos lá, e a CDHU tem um papel importantíssimo no programa Litoral Sustentável, o que você vai dizer para o Banco Mundial? A entidade que estava aqui, que era parceira do Instituto Geológico para fazer isso, eu acabei com ela. Bom, então, quem vai fazer? Outra parte, assim, a parte, digamos, da ciência mais básica, que, por exemplo, que dá um suporte técnico aos planos de manejo das unidades de conservação, e é onde nós temos a interface com os outros institutos. Essa parte das águas, qual é a dinâmica nas áreas de relevo kárstico das cavernas, isso indica que política de conservação, de proteção dessas cavernas deve ser feita, isso é algo que o Instituto também faz. Mas, então, eu vou mais para o problema que nós temos em relação ao projeto de lei. Primeira coisa é interessante dizer como... Oi. Paulo, só uma pergunta. Não está ouvindo? Vocês assessoram também as estatais nas grandes obras, do metrô, Rodoanel, vocês participam do assessoramento com informações? Sim, já fomos consultados quando tinha o projeto do trem de alta velocidade.
muito do que nós fazemos, com base nessa experiência que tivemos, que foi meio um novo paradigma de gestão. O IG foi o gestor técnico desses dois grandes contratos de mapeamento e avaliação de áreas de risco aplicado aos núcleos residenciais e também à infraestrutura rodoviária, desse trecho que eu te indiquei. Essa experiência permitiu que a metodologia que a gente aplica para isso, que é bem high-tech, é muito uso de imagens, de sistema de informação geográfica, acoplando valores econômicos aos centros de risco, aos trechos de rodovia. Essa metodologia tem despertado interesse de outros setores produtivos, setor de transporte, setor rodoviário, né, concessionárias do setor rodoviário interessados no trabalho que a gente faz, e também o próprio setor sucroalcooleiro é outro que está interessado. Nós estamos começando nessa parte, seguindo a linha da política de inovação tecnológica, que o governo incentiva essas parcerias conosco, mas aí eu já pego o gancho para o problema que vai além da fusão, que é o problema que está no artigo 17, que é a proposta do governo, contida no PL, de se apropriar dos recursos dos fundos especiais de despesa ao final de cada exercício. Ora, qual é esse problema? O Fundo Especial de Despesa são as receitas próprias que os institutos geram. Não é um contrassenso ele dizer, produza mais, faça mais, pesquise, desenvolva, aplique a metodologia, a sua pesquisa científica, venda serviços de alta especialização para o setor produtivo. Bacana, a gente acha isso interessante, mas se você pega todo a minha produtividade e acaba com a minha capacidade de investir na minha própria infraestrutura, nos meus próprios equipamentos, não faz sentido. Essa política é suicida. Tem um contrassenso nisso, né? Todos querem um Estado eficiente. Nós estamos na linha do uso eficiente dos recursos públicos. E, nesse sentido, eu posso te dizer o seguinte, as receitas próprias do IG, como os orçamentos, o valor do tesouro, aquele que o contribuinte realmente deixa no cofre público, ele tem sido contingenciado gradativamente ao longo dos anos. Até o ano passado, o quanto o IG custa, já eram cobertos metade, um pouquinho mais do que a metade, pela receita própria. Agora, neste ano de 2020, os recursos próprios do IG, incluindo os investimentos que a gente faz em equipamento e infraestrutura, chegou a 85% de todo o custo do IG. Então, nós somos quase autossuficientes. Então, se a medida tem um cunho econômico, eu pergunto, onde está a economia? Se eu sou autossuficiente, se a minha perspectiva é de aumentar a minha produtividade, você vai dizer, não, mas o que você conseguir a mais, eu vou pegar ao final de qual exercício? Qual o senso econômico? Eu estou me atendo aqui aos conceitos que regem o atual governo. Negocial, mercantil. Eu perguntaria para ele, porque eu não estou aqui, nós do Instituto Geológico, como as duas colegas colocaram, tanto a doutora Inês e a doutora Helena, a gente não está aqui por uma posição corporativista para dizer, olha, você vai acabar com o meu posto de trabalho, você vai acabar com o meu salário. Não. A gente está aqui lutando pela prestação do serviço, pela aplicação das pesquisas que nós fazemos para a sociedade, para o próprio Poder Executivo e outros, como no caso do IG, ele é chamado várias vezes para atuar pela sua especialização, a dar laudos, pareceres técnicos para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para as câmaras municipais, para a própria Lesp, a gente tem que dar parecer, porque às vezes o deputado nos pergunta alguma coisa, olha, vocês têm como ver, tem esse problema lá, está tendo uma erosão, tem uma água subterrânea lá que estão tirando muita água, está baixando a água dos poços, de todo mundo. Esses são os tipos de problemas cotidianos onde essa pesquisa, essa especialização que nós temos é utilizada. Então, sem me estender muito, mais uma vez, assim, querendo agradecer a você por esse espaço que a gente possa falar, qual é o grande risco dessa fusão? Desaparecer a área de geociências. No caso do serviço, do assessoramento que a gente dá para a Defesa Civil, para a Casa Militar, ele é imediato.
dezembro começa a Operação Verão, e se a gente fica nesse limbo, não, porque um dos grandes problemas é que, além de tudo isso que a gente está falando aqui, factível de acontecer, o projeto de lei 529/20 chegou para os senhores deputados sem um estudo prévio, sem qualquer análise de viabilidade técnica, operacional, financeira e econômica que se vai fazer. Então, falando novamente em termos negociais, o beabá do ambiente negocial, assim, se eu vou fundir empresas, se eu vou adquirir uma empresa, se eu vou desativar e desmobilizar uma unidade de negócio, a primeira coisa que eu faço sendo um acionista é pedir ao Conselho de Administração: poderiam proceder um estudo de viabilidade técnica e econômica dessas medidas que nós vamos fazer? Porém, isso não acontece. Como os colegas bem pontuaram antes de mim, é um projeto intempestivo, que ele procura responder a uma demanda pessoal, me parece, do governador do Estado, em relação à eleição que está em 2022. É o que parece. Espero que todos os deputados possam fazer uma reflexão, porque a eficiência não se resume apenas aos números, que mesmo pelos números há controvérsias, não são convincentes, particularmente porque não há um estudo prévio sobre isso. É um projeto de lei que acaba aumentando impostos. Isto não está no discurso que todos ouvimos acerca do governo e daqueles da base governista tampouco. E essa eficiência pode custar muito caro para a sociedade e para o próprio setor produtivo, com quem a gente conversa. Mais uma vez, eu repito, nós temos uma interface, sim, com o Instituto, mas existem características, como você bem pontuou antes da minha fala, de cada um, de especificidades, de espaço físico, de campo de atuação e do próprio material e escopo da pesquisa de cada um. E o grande problema do PL é que, para fazer algum agrado, não sabemos direito a quem, vamos fundir aqui, olha, mantenha a Fundação Florestal, pega esses 3 institutos e funde eles. O que eu posso afirmar categoricamente ao contribuinte que, porventura, esteja assistindo aqui e aos senhores deputados, é que não é pegar 3 instituições, colocar todas dentro de um prédio e todos os custos e despesas se resumem a 1/3 do que havia antes. Esta lógica não existe. Do ponto negocial, inclusive, ela me parece implausível. Tá? E mais um abraço para o deputado, para todos os colegas. Agradeço a atenção para a gente poder expor um pouco dessa situação, dessas circunstâncias que a gente está vivendo atualmente. Muito obrigado, boa noite. Paulo, eu que agradeço a sua explanação, foi muito pedagógica e acho que as pessoas agora sabem a importância dos 3 institutos aqui, sobretudo agora o geológico, que era o menos conhecido por nós, mas que é um instituto importante também, porque ele afeta todo o estado de São Paulo. Você falou das prefeituras, então eu faço um apelo aqui aos vereadores, aos prefeitos, para que façam um movimento para que o projeto seja devolvido, esse PL 529, porque nós vamos praticamente, na prática, perder esses institutos. Haverá uma pulverização, uma descaracterização dos 3, com essa fusão. Isso é muito claro para nós. E tem as singularidades de cada um. Né? E você levantou também, Paulo, uma questão importante, que é o do confisco dos fundos, do superávit. Isso é importante também ressaltar. Né? E isso quebra os institutos, do ponto de vista do financiamento. O mesmo vai acontecer com as universidades, a USP, a Unicamp, a Unesp, a FAPESP, também terão seus fundos sequestrados, confiscados pelo PL 529, e até mesmo os fundos do TJ, Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da PGE, da Procuradoria-Geral, da Defensoria, que é pior, a Defensoria vive só de fundos. Quase 90% do financiamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo vem desse fundo. Então, é inviável esse projeto, mas depois eu vou te explicar por que não tem estudo técnico nenhum. No final eu falo aqui da nossa conversa. Vou passar, então, agora para o Horácio Manuel, que ele representa aqui a SUSEM, trabalhador da SUSEM há muitos anos,
E eu fiquei chocado quando eu vi a SUSEM, porque nós estamos no auge de uma pandemia, né, gravíssima do coronavírus. Nós temos aqui endemias no estado de São Paulo, nós temos a febre amarela, Zika, nós temos várias, malária no estado de São Paulo, e no meio desse turbilhão todo, o Dória coloca no projeto a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias do estado de São Paulo, um órgão importante, estratégico no combate a todas essas endemias, essas que eu citei e muitas outras. Aí eu queria que o Horácio, então, falasse a importância da SUSEM, o trabalho que ela desenvolve no estado de São Paulo e os impactos também perversos com a sua extinção. Obrigado pelo convite, deputado Carlos Gianazzi. De imediato, em nome dos trabalhadores da SUSEM, eu agradeço o seu empenho na luta em defesa da SUSEM e das demais instituições que estão aí listadas nesse projeto em pé nem cabeça. A SUSEM é uma instituição que foi criada em 1970, em abril de 1970, portanto, ela completou esse ano 50 anos. Só falar um pouco mais alto, que o som está baixo. Para vocês também? Está um pouco baixo ou é só para mim? Está um pouco baixo o seu som. Eu vou tentar falar aqui, melhorou? Melhorou, isso, melhor. Tá. Então, a SUSEM, ela completou 50 anos este ano e ela foi criada basicamente com a premissa de promover o controle e o estudo e pesquisa sobre endemias que, nessa época, assolavam o estado de São Paulo, como a doença de Chagas, a malária, a esquistossomose, doenças que têm uma peculiaridade importante. São doenças que, nas suas formas crônicas, reduzem a capacidade de trabalho dos indivíduos, das pessoas que moram nessas áreas onde a doença se transmite. Então, a SUSEM foi criada para minimizar o impacto econômico que essas doenças causam para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Basicamente, foi essa a essência da criação da SUSEM. Ela reuniu uma série de instituições até então que trabalhavam isoladamente sobre a marca SUSEM. E, ao longo desses 50 anos, a SUSEM adquiriu uma capacidade de resolução de problemas que é invejada no Brasil e em muitos países do mundo. Ela se tornou uma referência importantíssima em diversas áreas do conhecimento, com pesquisadores conhecidos nacional e internacionalmente, e com um corpo de trabalho, um grupo de trabalho de profissionais de alta capacidade. Nós temos lá 38 pesquisadores na ativa e temos mais ou menos 1.200 outros trabalhadores de apoio à pesquisa, de campo, laboratório, enfim, da área operacional, que é o coração da SUSEM, é o que faz a SUSEM em busca dos problemas e tentar a resolução dos problemas. Então, só para ter uma ideia do resultado do trabalho da SUSEM, a SUSEM, lá no final, lá no meio dos anos 80, ela já, em 80, já tinha conseguido interromper a transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro, que é o inseto que transmite a doença dentro das residências, à noite, quando a pessoa está dormindo. Então, em meio dos anos 80, a SUSEM já tinha feito um trabalho que resultou na interrupção dessa transmissão. Essa doença não tem tratamento nem cura até hoje. E as pessoas, na sua forma crônica, não têm condição de trabalho. Então, além de não ter capacidade produtiva, como o governo gosta, ainda gera despesa para o Estado, porque ela exige um atendimento de saúde permanente. E a SUSEM atuou nisso. Posteriormente, a SUSEM, em 85, foi responsável pelo primeiro programa de vigilância do Aedes aegypti e, portanto, trabalhando com a dengue, em todo o país. Imediatamente após a descoberta do
o Aedes aegypti, a reintrodução do Aedes aegypti no Brasil, a SUSEM já elaborou um programa de controle e de pesquisa para avaliar os impactos da ocorrência desse mosquito aqui entre nós e do risco de transmitir. A gente já imaginava que a dengue se tornaria um grande problema de saúde pública. Assim foi com a citossomose, com a malária. Então, a SUSEM, em síntese, foi uma instituição criada para a promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo, da população paulista. E o fez com uma série de resultados que são conhecidos, são reconhecidos. O São Paulo recebeu o primeiro certificado de interrupção da transmissão territorial da doença de Chagas. São Paulo controlou a malária de maneira brilhante, com o desenvolvimento do diagnóstico de portadores. Ainda temos um laboratório de malária de pesquisa e tratamento que fica dentro do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que é referência para os casos de malária. Nós temos um laboratório lá em Marília, que é referência para o estudo e desenvolvimento de estudos sobre resistência a inseticida, que é fundamental para saber que inseticida vai usar para combater determinada endemia transmitida por vetores. Então, a SUSEM granjeou uma série de sucessos e de resultados que promoveram, ajudaram o desenvolvimento do Estado de São Paulo de maneira incontestável. E, mais recentemente, nós tivemos aqui em São Paulo, a partir de 2017, um surto de febre amarela. Ele veio se estendendo de outras partes do Brasil até chegar em São Paulo. Em 2017, a SUSEM foi chamada a auxiliar no combate, controle da transmissão do vírus da febre amarela, que é uma doença de alta letalidade. E a SUSEM prontamente respondeu, fazendo um estudo das áreas de risco, através da detecção dos mosquitos vetores desse vírus, da febre amarela, na tentativa de evitar a progressão e fazer com que a febre amarela retornasse à capital do estado na sua forma urbana. E em 2 anos, para ter uma ideia da importância desse fato, em 2 anos nós tivemos aqui, de 2017 a 2019, 657 casos de febre amarela detectados, com 215 óbitos. 1/3 dos casos de febre amarela foi a óbito. Se ela propagasse, imagine a dimensão disso. A SUSEM, então, com esse mapeamento, conseguiu identificar as áreas onde a vacina da febre amarela era necessária para evitar a progressão da doença. É claro que eu respeito as proporções do que nós estamos vivendo com a Covid-19, esse vírus que nos afetou profundamente, mas se a SUSEM não tivesse trabalhado com as parcerias que ela tem no âmbito da secretaria com outras instituições de pesquisa, inclusive na área do Instituto Florestal, aqui em São Paulo, onde começou a se detectar macacos mortos, que serviram de indicador de risco, se a gente não tivesse controlado esse problema de maneira eficiente, provavelmente hoje nós teríamos tomado essa quantidade imensa de óbitos pela Covid-19, uma outra quantidade imensa de óbitos pela febre amarela urbana. Essa infelizmente, era uma coisa que poderia ter acontecido, a exemplo do que aconteceu com a Covid-19. É claro que respeitando as peculiaridades das duas doenças, mas seria um problema de tal gravidade, a semelhança do que nós estamos vivenciando com a Covid-19. A única diferença é que para a febre amarela nós já temos uma vacina, para a Covid-19 nós não temos. Mas esse evento mostrou a importância do trabalho da SUSEM, e o governo conseguiu recolher resultados positivos graças ao apoio da SUSEM. Depois nós tivemos outros eventos que foram com a febre maculosa, que é uma doença causada por uma bactéria também muito
muito agressiva, que a SUSEM prontamente, por ter já no seu quadro pesquisadores com habilidade para trabalhar sobre esse assunto e pessoal de campo e laboratório, conseguiu intervir de uma maneira importante na vigilância desse problema, mas, para ter uma ideia, de 2017 para cá, nós tivemos 160 casos de febre maculosa detectados até 2019. Desses 160 casos, nós tivemos 85 óbitos, para vocês terem uma ideia da importância dessa doença. Mais de 50% dos casos de febre amarela terminaram em morte. E a SUSEM prontamente atuou no diagnóstico, indicando o tratamento adequado para esses casos, e vem atuando até hoje para reduzir o número de óbitos nessas doenças. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pensar na desativação, na extinção de uma instituição como a SUSEM, eu diria que é um indicador importantíssimo de duas coisas. Ou o desconhecimento completo da situação sanitária de saúde de São Paulo, ou algum outro interesse econômico que não se justifica em números. A SUSEM tem um orçamento, ela não gera economia financeira, mas ela tem um orçamento que, calculado em vidas que permanecem a partir dos trabalhos da SUSEM, não tem como medir. Como eu falei anteriormente, algumas dessas doenças, tem umas graves que levam a óbito e outras que geram pessoas infectadas para o resto da vida, com nenhuma capacidade produtiva e com a obrigação de que o Estado tenha que atender essas pessoas por um longo período. Então, eu não consigo ver nenhuma lógica em extinguir uma instituição como a SUSEM e de seu pessoal sem ter a justificativa. Nós não sabemos até agora na SUSEM o que acontecerá com uma parte do nosso grupo de trabalho importantíssima, que são os desinsetizadores. Essas pessoas que são treinadas, capacitadas, especializadas para orientar os municípios e auxiliar os municípios no controle da dengue, nós não sabemos o que vai acontecer com essas pessoas. A secretaria não tem no seu corpo técnico nenhum profissional que seja capacitado para desenvolver a atividade que os nossos desinsetizadores desenvolvem. E como isto ficará? No projeto encaminhado para a Assembleia, não há nenhuma sombra de fato que fale assim: olha, nós vamos fazer tal coisa com esse pessoal. Nós não sabemos. É o completo desconhecimento do que acontece com esse grupo de pessoas de extrema importância. E eu quero aqui salientar um outro detalhe: 90% dos municípios do estado de São Paulo não têm capacidade financeira, técnica e operacional de fazer o controle das endemias nos moldes em que é necessário ser feito. A SUSEM não só orienta, mas, eventualmente, ela também auxilia os municípios no controle da dengue, por exemplo. Então, o Estado está tirando a cobertura de saúde de população residente em 90% dos municípios do estado de São Paulo. Eu não tenho esse cálculo, mas eu diria que mais de 40% ou até 50% da população do estado de São Paulo ficará descoberta deste trabalho importantíssimo que esse grupo de pessoas desenvolve. Fora isso, as pesquisas vão perder a base de andamento dos seus projetos. Nós temos projetos em andamento que não terão como ser continuados. A interrupção desses estudos deixa de dar respostas que nós temos necessidade de ter para aprimorar o controle e a vigilância dessas doenças endêmicas. Então, a gente continua estupefato com essa situação
que, como já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, sem nenhum planejamento prévio. Nós não sabemos, nem os pesquisadores que têm sua estabilidade de trabalho, no momento da extinção da SUSEM, ninguém sabe para onde vai. Aí alguém pode falar, não, vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Mas que lugar? Como? Os nossos laboratórios ficarão estacionados no mesmo lugar? Tudo bem, mas a gente vai atuar de que maneira? Qual será a nossa interface? Quer dizer, o pesquisador na SUSEM e os demais trabalhadores da SUSEM não são ilhas, eles trabalham ligados em necessidades que vêm da sociedade. Então, tudo bem, nada acontece com esse grupo de pesquisadores que tem estabilidade, alguns outros que também têm, mas o que acontece com os outros 1.200? Ficam ligados a quem? Nós temos bases em 10 regiões do estado de São Paulo. Cada região cobre um número grande de municípios. Eles ficarão aonde? Na sede, vão ficar em São José do Rio Preto, vão ficar em Ribeirão Preto, e o resto do estado? Vão ficar em Presidente Prudente? Quem atende aqueles municípios do entorno desses municípios maiores? Nós não sabemos. Isso não consta, nem indicativo de como isso será feito. E eu quero aqui manifestar também a minha estranheza, é que num momento como esse, parece que quem propôs esse projeto, que o deputado classifica como nefasto, e eu concordo, esse projeto, quando foi elaborado, parece que foi feito por alguém que não mora no âmbito do estado de São Paulo. Eu vou terminar dando um simples exemplo. Em 2019, nós tivemos no estado de São Paulo mais de 437 mil casos de dengue. Isto em 2019. Em 2020, até a época de entrada da pandemia, nós já tínhamos mais de 50 mil casos de dengue notificados no estado de São Paulo. O resumo da ópera é que, junto com a Covid, está acontecendo dengue aqui no estado de São Paulo. E, eventualmente, com desfecho que não é bom. A dengue, eventualmente, pode levar a óbito também. Eu só vou citar um exemplo recente de um surto que nós tivemos de dengue no município de Ribeirão Preto, agora, em 2020, onde foram diagnosticados ali, até abril, mais de 14 mil casos de dengue. Esse número é maior do que o município de Ribeirão Preto registrou em todo o ano de 2019. Então, essa é a situação que está vindo junto com esse projeto 529 para o estado de São Paulo. Este é o presente que nós estamos ganhando juntamente com a Covid. Eu fico à vontade de dizer que nós temos dois momentos importantes que afetam a saúde nesse estado de São Paulo atualmente. Um é a Covid-19, o outro poderá ser esse projeto 529. E o dano dele, se aprovado, irreversível para a população paulista. Então, eu vou terminar por aqui, porque eu fico até emocionado. Eu estou na SUSEM desde 1983. Eu já passei por todos os tempos, por vários governos. Eu trabalho na saúde desde 1979. Eu já vi tudo que podia ter visto na saúde, mas eu não vi nada parecido com isso. Já vi boato de extinção de Butantan, de privatização do Adolfo Lutz, a gente já ouviu de tudo. Agora, eu não vi nunca nada parecido com esse PL. Então, eu agradeço ao deputado pelo espaço, e eu quero dizer que os trabalhadores da SUSEM, eles vão lutar até o final contra essa loucura que se abateu sobre a SUSEM e sobre as demais instituições e sobre o Estado, aumento de imposto, apropriação de fundos. Quer dizer, o Estado foi tomado por uma loucura generalizada. Obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, Horácio, pela sua intervenção. Horácio, só queria aqui fazer duas rápidas considerações. A primeira é que, junto com a SUSEM, também o PL 529 extingue a FURP, que é a Fábrica do Remédio Popular, que é na área da saúde, e também o Oncocentro, a Fundação Oncocentro de São Paulo, que é algo criminoso que eles vão fazer com o Oncocentro, que é uma fundação importante que faz pesquisa e diagnóstico de câncer, mas, sobretudo, produz prótese, fabrica prótese para a população pobre, carente do estado de São Paulo pelo SUS, pessoas que fizeram cirurgia da cabeça, do pescoço. Essas pessoas são reintegradas na sociedade graças ao trabalho humano, personalizado, feito pelo Oncocentro. E o IANSP também nesse campo da ciência. O IANSP será duramente atingido com o aumento das contribuições para os servidores, mas com um processo extremamente selvagem de terceirização, de desmonte dos servidores. Muitos servidores vão sair por conta desse projeto. E também dizer o seguinte, que o governo está tão certo que ele vai aprovar o projeto que ele já está se adiantando com esse desmonte. Eu tenho aqui, você que passou, inclusive, essa portaria número 16 da Coordenadoria de Controle de Doenças, né, instituindo um comitê de transição da Superintendência de Controle de Endemia, SUSEM, para a Coordenadoria de Controle de Doenças. E cita aqui a publicação do PL 529, ele já cita, então, ele já está se antecipando. E tem um outro documento também, que é uma circular, um ofício da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, da qual o secretário é o Mauro Ricardo, que é um antigo conhecido nosso, um exterminador dos serviços públicos e dos servidores. Ele já foi, eu fui vereador em São Paulo, aí ele era o secretário do Serra, na época. Então, ele foi o responsável pela reforma da Previdência que prejudicou os servidores municipais. Depois ele veio para o Estado, junto com o Serra de novo, nova reforma da Previdência contra os servidores. Ele passou pelo governo do Paraná, naquela greve histórica dos professores, que foram espancados. Aquilo teve uma repercussão internacional, porque ele fez uma reforma lá da Previdência também contra os servidores e contra os servidores da educação, os profissionais da educação. Teve resistência, teve greve. Então, por onde ele passa, ele faz esse estrago. Ele é contratado para devastar os serviços públicos e para atacar os servidores. É o papel dele. Daí ele assinou um ofício também aqui, solicitando providências para as várias secretarias já organizarem um processo de desmobilização de todos esses institutos. Está aqui o ofício dele, também, que eu denunciei ontem na tribuna, e estou cobrando explicações. Como que o projeto nem foi aprovado? Não pode fazer isso, né? Enfim, eu queria fazer essa consideração e agora passar para a gente ir finalizando já a nossa conversa e a nossa live, passar para o João Paulo, que é o presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. João, você que tem aproximadamente 19 institutos de pesquisa no Estado de São Paulo, nós temos as universidades também, e São Paulo só é a potência que é hoje econômica, industrial, enfim, por conta dos nossos cientistas, das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa. E como que você vê isso no meio de uma pandemia como essa, com pessoas morrendo, né, quando a gente mais vai precisar de pesquisa, de inovação, de ciência, de ensino, para reconstruir a sociedade, o governo manda um projeto desse, aí um X-tudo, porque como ele ataca várias áreas, né? E a gente falou da reforma tributária, que aumenta os impostos para os pobres, porque ele não vai cobrar o IPVA, ao mesmo tempo em que ele corta a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, ele não vai cobrar o IPVA de quem compra uma lancha, um iate no estado de São Paulo, um helicóptero, um jatinho. Essas pessoas vão continuar não pagando, elas não vão pagar, como nunca pagaram, o IPVA.
mas uma pessoa com deficiente vai comprar um carro, ele vai pagar. É uma reforma tributária contra o povo, contra a população. Eu vi agora que até a Fiesp se colocou contra, de tão ruim que é esse projeto. Mas eu queria te ouvir, você que representa os nossos científicos do Estado de São Paulo. João, a palavra é sua. Ok. Inicialmente, queria agradecer e parabenizar o deputado Gianazzi por esse espaço que nos dá nesse dia e também pela luta contra o PL 529. Eu acho que é extremamente importante o papel que se desempenha em contestar esse PL 529. Rapidamente, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre a associação. A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, ela foi organizada em 77 e é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, né, que visa a defesa da pesquisa científica e dos pesquisadores científicos das instituições abrangidas pela Lei 125, de 1975. São 19 institutos de pesquisa nas áreas da agricultura, meio ambiente e saúde. Só para dar uma ideia de alguns institutos, né? Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto Butantan, Instituto Adolfo Lutz, a SUSEM, o Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, são alguns dos institutos que nós representamos os pesquisadores, né? Então, e dá uma dimensão da abrangência aí do trabalho também que a instituição, a associação representa e atua, né? Eu queria, antes de falar exatamente do 529, dizer que nós vivemos uma situação crítica a nível de instituto de pesquisa, independente do 529. Há uma situação prevalente hoje nos institutos de pesquisa, é uma redução de quadro de pesquisadores intensa. Nos últimos 5, 6 anos, houve uma redução de 25% dos pesquisadores. É uma redução drástica. Hoje, em média, nesses institutos, há 40% de cargos vagos de pesquisadores, né? Os últimos concursos que ocorreram na Secretaria da Agricultura e no Meio Ambiente ocorreram em 2003. As pessoas já têm 17 anos de atividade, quer dizer, os que permaneceram, né? E na Secretaria da Saúde foi em 2004 e ocorreram alguns pontuais mais recentemente, o último 2015. Isso mostra uma situação crítica na composição do quadro de funcionários, né? Se a gente imaginar assistente técnicos e pessoal de apoio, o número de cargos vagos chega a 77%. Então, mostra uma dimensão de... Há uma desatenção com essa área importante do Estado, né? A situação de fragilidade institucional pela não renovação de pessoal, né, leva a uma perda de conhecimento não codificado. Nem tudo é manual, nem tudo é artigo científico, nem tudo está publicado. Então, isso leva a um hiato, né, na formação de recursos humanos que deveriam conduzir as pesquisas depois da gente, né? Quer dizer, no futuro, além de levar à descontinuidade de uma série de programas de pesquisa. Isso é algo grave e que está ocorrendo e que, na grande parte desses 19 institutos, ocorre, né? A gente lembra que, recentemente, o Instituto Adolfo Lutz foi exposto a uma situação crítica aí, quando ele tinha que fazer diagnóstico laboratorial da Covid, né? Por causa disso, quer dizer, há uma desatenção com a relação de renovação de quadro, de contratação de pessoal, e expôs o Instituto a uma situação crítica num momento de demanda intensa, né, de uma pandemia. Então, essa situação, e lembrando de tudo que os colegas disseram anteriormente, quer dizer, leva a uma situação que a gente não entende o tratamento que é dado à ciência, tecnologia e inovação pelo Estado.
especificamente nos estudos de pesquisa, não dá para entender, né? Pois eles trabalham em prol da sociedade, gerando riqueza, sustentabilidade, saúde pública, igualdade social. Isso, de certa forma, foi demonstrado hoje pelas falas anteriores, né? Então, e dá para citar assim, um exemplo recente, que é a própria participação do Instituto nesse momento de Covid, nesse momento da pandemia, né? Então, não dá para entender isso. E o 529, o PL, ele, ao contrário de tudo que se espera, quer dizer, além de prever a retirada de recursos da FAPESP, né, e das universidades, ele tira o recurso, prevê a retirada de recursos dos fundos especiais de despesas dos institutos, né, na área da agricultura, da saúde, do meio ambiente, quer dizer, ele prevê a retirada de recursos próprios, recursos gerados pelos institutos, que são royalties, são sementes, são imunobiológicos, coisas que são decorrentes da pesquisa que esses institutos fazem, né? E nós não estamos fazendo uma defesa corporativa, defendendo emprego ou nosso como pesquisador, né, nessa fala. O que nós estamos fazendo é dizer que nós entendemos a austeridade que se deva ter fiscal nesse momento de pandemia e de maior eficiência também no uso de recursos públicos, isso é importante, mas a extinção da SUSEM, a extinção do florestal, a criação de um novo instituto, que a gente não sabe muito bem o que será, com a extinção que é um pouco escondida no projeto, mas que ocorrerá do geológico e do botânico, se isso for efetivado, né? Isso vai implicar num impensado retrocesso, não só da política de ciência e tecnologia de São Paulo, mas também da recuperação econômica e da própria diminuição da desigualdade social no estado de São Paulo, né? Esse, eu acho que é um alerta que deve ser feito. A gente lembraria que a extinção, que as extinções que são previstas aí, ela aponta por uma desestruturação da área de ciências e tecnologia e inovação no Estado, né? Destrói ao invés de corrigir, de reestruturar, de adequar. Ela não economiza, há demonstrações já feitas que mostram que não há economia de recursos, ela apenas se desestrutura, desarticula uma rede de pesquisa, desarticula a prestação de serviços decorrente também da atuação desses institutos e não aponta qualquer futuro e nem responsáveis futuros por atividades essenciais que estão sendo marginalizadas com esse projeto. Então, é um momento crítico que nós enfrentamos e, realmente, a oposição a esse projeto, quer dizer, ela tem que ser contundente. Na realidade, o mal que vai causar a área de ciência e tecnologia e com repercussão, inclusive, na retomada do desenvolvimento econômico que deve vir logo após a pandemia. Ela vai encerrar, ela vai terminar. E há necessidade de uma retomada de crescimento, desenvolvimento, e ciência e tecnologia são motores que proporcionam isso, né? Então, propulsores disso. Então, é extremamente crítico e isso eu acho que é um alerta que tem que ficar para todos com relação a esse projeto 529. De maneira geral, e tentando ser sucinto, é isso que seria a minha palavra, deputado. Alô. João, muito obrigado pela sua intervenção. Primeiro, agradecer a todos vocês que fizeram intervenções bem didáticas e pedagógicas, explicando para a população os prejuízos, né, os impactos negativos e perversos da aprovação do 529 para pesquisa, para ciência e, sobretudo, para os nossos institutos. Isso vai afetar todo o estado de São Paulo, todos os municípios, né, as várias áreas, saúde,
pesquisa, meio ambiente, várias áreas serão afetadas pelo PL 529. Nós estamos mobilizados contra esse projeto. Eu disse que não tem estudo técnico, até porque esse PL 529 faz parte de um pacote já que o Dória tinha anunciado logo após a sua eleição. Ele disse que faria o maior programa de privatizações do Estado de São Paulo, talvez um dos maiores do Brasil. Então, ele já tinha a intenção de fazer o desmonte do Estado, das privatizações, terceirizações, das concessões. E ele começou, antes da pandemia, já extinguindo empresas, fundindo empresas públicas, privatizando, por exemplo, o ginásio do Ibirapuera, a Implaza, a Dersa. Vocês acompanharam esse processo no início, também entregando para a iniciativa privada a concessão de 1.200 quilômetros de rodovias do Estado de São Paulo. E isso já foi feito, já teve uma licitação, e já essas empresas concessionárias, que são controladas por grandes construtoras, muitas delas envolvidas nos casos de corrupção, até da Lava Jato, elas que controlam essas concessionárias. Elas já começaram a construir os pedágios, as praças de pedágios. Nós vamos ter, além das existentes, nós teremos agora mais 60 praças de pedágios no estado de São Paulo, né? Intensificando assim. São Paulo já é o estado que tem o maior número de pedágios da América Latina. Agora nós vamos ter mais 60. Então, isso vai intensificar o que? A farra dos pedágios no estado de São Paulo. O custo de vida vai ficar mais caro, a cesta básica vai pegar da região de Piracicaba até Panorama, 1.200 quilômetros. Pensa, então, faz parte de um grande projeto de desmonte. Ele apresentou esse projeto 529 sem uma justificativa plausível, não tem estudo técnico, não tem nada. Ele só fala que é por conta do ajuste fiscal, porque haverá um déficit no ano que vem de 10 bilhões e 400 milhões de reais, o mesmo que ele disse em relação à reforma da Previdência, que foi aprovada agora no início do ano, que nós também obstruímos bastante, é o mesmo valor. Então, na verdade, por detrás desse 529 existe uma proposta, né? Que é uma proposta ideológica já antiga do PSDB aqui em São Paulo. Desde que o PSDB chega ao governo estadual, em 95, com o Covas, começa o processo de desmonte do Estado. Eles vieram intensificando. Não foi diferente com o Alckmin, com o Serra, isso foi muito profundo também. Só que o Dória acelerou esse processo. Só que ele acelerou mais ainda agora na pandemia, como ele fez também no pouco tempo em que ele ficou na prefeitura de São Paulo. Então, o desmonte, eles trouxeram o Mauro Ricardo justamente para isso. Então, eles não estão preocupados com justificativa, com estudo técnico, eles querem passar o rolo compressor, né? E vão atacar essas instituições todas, a não ser que haja mobilização, que a população reaja, e é o que nós estamos fazendo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós organizamos 3 frentes de combate ao PL 529. A primeira é dentro da Lesp, junto aos deputados, não só da oposição, mas também nós temos dissidências, nós temos pessoas que são próximas à base do governo, que são contra o projeto, têm dificuldade de votar, porque é um projeto muito indigesto, e elas vão se desgastar no interior, nas suas regiões, porque vão ter que justificar um projeto tão ruim como esse. Tem a questão de CDHU. Tem municípios que têm metade das casas construídas por CDHU, não? Que depende de CDHU para ter habitação popular. Por exemplo, pegando um caso aqui, que é importante, que é a habitação popular, que mexe com toda a população do Estado, a população pobre, carente, que ganha até 2 salários mínimos. É essa população que, né, tem acesso a uma casa graças à existência de CDHU. Sem CDHU, eles vão entregar isso para o mercado, para as grandes empreiteiras, daí essas pessoas ficam de fora desses financiamentos. Então, a nossa frente de luta interna é para obstruir o projeto, não deixar o projeto ser votado. Não foi à toa que mais de
620 emendas foram protocoladas por vários deputados e partidos. Primeiro, então nós estamos num processo interno de obstrução, embora o projeto, como ele vem em regime de urgência, na terça-feira que vem ele já pode, independentemente de ter passado ou não pelas comissões, ele já pode entrar em discussão e votação. Ele tem que ter uma discussão de 6 horas, mas o presidente da Lesp, a partir de terça-feira, porque seria segunda-feira o prazo, mas segunda não tem votação na Lesp, então começa na terça, ele já pode, na ordem do dia, colocar. Do ponto de vista legal, as condições estão dadas pelo prazo, né? Agora, o trâmite nas comissões, por conta do regime de urgência, não é necessário esse trâmite, mas nem tem que ter parecer. Ele pode votar a seco ou pode apresentar uma emenda aglutinativa, fazendo modificações, que é o mais provável que aconteça. Isso a partir de terça-feira. Então, o nosso movimento interno é esse. Tem outro movimento que é no judiciário. Nós estamos judicializando, logicamente. Eu já, logo que o projeto foi protocolado, eu ingressei com uma representação do Ministério Público Estadual na Promotoria do Patrimônio Público e nós estamos solicitando agora uma audiência pública, mas lá no Ministério Público, com as entidades, com representantes do governo, até porque até o MP será prejudicado com esse projeto, porque ele perde uma parte do seu fundo também. Haverá um sequestro, confisco do fundo especial do Ministério Público. Então, nós queremos que o MP entre também nessa história, né? Eu tenho certeza que ele vai entrar. E a terceira frente de luta é essa, é a popular, é a social, dos movimentos, das manifestações. Já tem uma forte participação do movimento estudantil por conta das universidades e da pesquisa. Nós temos o movimento sindical, que é muito forte, está participando. Nós temos entidades da sociedade civil organizada de fora também, de movimentos populares, porque a população será afetada. Então, o nosso desafio é organizar um grande movimento. Já existem câmaras municipais fazendo moções de repúdio ao PL 529, criando também base local municipal contra o PL, pressionando os deputados nas suas regiões. Então, um deputado lá de Ribeirão Preto, por exemplo, se ele votar no projeto, ele será denunciado. A foto dele vai aparecer, o nome dele também na internet, né, em cartazes, como um traidor, como um deputado contra o Estado de São Paulo, contra a prestação dos serviços públicos. Então, essa é uma mobilização da sociedade. Ela é a mais importante das 3 frentes. A terceira frente que eu citei aqui, da qual vocês fazem parte, inclusive, vocês estão amplamente mobilizados e fazendo um trabalho de esclarecimento, né, para a população. E nós vamos continuar com essa luta, pessoal. O tempo todo nós vamos derrotar esse PL, porque ele é tão perverso e nefasto que até mesmo eu tenho conversado muito com deputados do governo, até ligados diretamente ao tucanato, eles estão com dificuldades, viu? Estão falando, olha, o projeto é muito ruim, né? Não é fácil para a Assembleia Legislativa, para esses deputados votar um projeto que vai devastar a prestação de serviços públicos do Estado de São Paulo, que vai atacar a ciência, a pesquisa, a inovação, a tecnologia, vai atacar as nossas universidades. As 3 universidades do Estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, são responsáveis por 40% da pesquisa realizada no Brasil na área do coronavírus. Só para a gente ter uma ideia da importância delas. A USP é responsável sozinha por 20% da pesquisa realizada em todo o Brasil. De uma forma geral, nós temos a FAPESP, que financia a pesquisa. Então, isso é um prejuízo enorme, é um ataque frontal, né? Ataque ao meio ambiente, privatização de parques estaduais. O Alckmin já tinha feito trabalho sujo, ele privatizou florestas, Caverna do Diabo foi privatizada, e agora ele ataca aqui principalmente a capital e a Grande São Paulo, privatizando os nossos parques. O Parque da Água Branca, e lá dentro tem um Instituto de Pesca, né, que será afetado. Enfim, tem a questão da reforma tributária, da securitização, que o vereador Celso Gianazzi falou, que é inconstitucional também. O artigo 14 é inconstitucional, porque fere a autonomia das universidades públicas. Enfim,
Então, por isso que a gente está judicializando também, né? Então, é isso, pessoal. Quero agradecer muito a participação de vocês, da Inês, do Horácio, da Helena, do Paulo Fernandes, do João Paulo, do Vitor Guerreiro, que estava pilotando aqui o aplicativo e conduzindo os trabalhos aí pela TV Assembleia. Eu tenho certeza que as pessoas entenderam bastante a importância dos institutos e tenho certeza que vai ajudar muito na mobilização. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês nos institutos e contem com o nosso total apoio para derrotar esse perverso e nefasto PL 529, que ele atenta criminosamente contra o Estado de São Paulo, contra a população do nosso Estado. Um abraço para vocês e boa noite. Boa noite. Boa noite. Horácio, obrigado. Um abraço, Obrigado. Horácio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.